Ok, obrigada, Rê. Bom, então o webinar de hoje é sobre desigualdades no consumo de compostos bioativos dos alimentos no Brasil. Meu nome é Flávia Goldfinger e eu sou diretora executiva do ILSE Brasil. A saúde, Vamos apresentar um videozinho rápido sobre o ILSE, para vocês, quem não conhecer, poder conhecer. a saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O ILSI, International Life Sciences Institute, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do ILSI, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O ILSI tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de publicações do ILSI Brasil. Séries de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Séries de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POF. Consenso do ILSI Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros 5 anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O ILSI está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do ILSI, visite o site www.ilsi.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Bom, esse é o vídeo. Então, peço que se inscreva em nosso mailing para receber as novidades e acompanhem também nos canais, no site, no Instagram e no LinkedIn. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador e não refletem as do ILSI, e o palestrante teve liberdade para preparar a sua conferência. Se por acaso tiver problema na transmissão, não se desconecte, porque uma pessoa dará suporte à plataforma. E solicitamos também que usem o Q&A para anotar suas perguntas, e não o chat. A palestrante, vou passar então a palavra agora para o Dr. Franco Lajolo. O professor Franco Lajolo é professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e também é nosso coordenador dessa força-tarefa de compostos bioativos e alimentos funcionais, assim como suplementos também. Então, passo a palavra para o professor Franco, que vai apresentar a nossa palestrante Renata Carnaúba. Professor Franco. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui ao lado de vocês, participando desse webinar. Como bem mostrou a Flávia na sua introdução sobre o ILSI, a nossa missão é estimular a pesquisa, produzir ciência e conhecimento para aplicá-la ao bem-estar da sociedade. E o ILSI faz isso
através de atividades como congressos, cursos, publicações e eventos como esse evento de hoje aqui. Hoje estaremos com a doutora Renata Cardarruba aqui, discutindo questões ligadas ao contexto e consumo de compostos bioativos no Brasil. Ela é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, doutora em alimentos pela Faculdade de São Paulo, pós-doutoranda pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Food Research Center. A gente sabe que é uma relação muito estreita entre dieta e saúde. Essa relação, aparentemente, ou em grande parte, é mediada não só pelos nutrientes, mas também pelas dezenas de compostos bioativos que existem nos alimentos. Então, a doutora Renata vai falar sobre essa relação no contexto brasileiro e trazendo dados que representam o início das pesquisas sobre bioativos que vêm sendo conduzidas no FORC, que é o Food Research Center, que é um projeto apoiado pela FAPESP. Então, passaria agora imediatamente a palavra à doutora Renata, já agradecendo pela presença dela aqui entre nós. Doutora Renata, por favor, aqui Obrigada, está professor você. Franco. Eu estou aqui. Obrigada, professor. Obrigada, Wilson, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande a gente falar sobre um tema que a gente gosta e que a gente estuda, né? Eu vou colocar minha apresentação e eu só queria que vocês, por favor, me falassem se vocês conseguem ver direitinho. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, Sim, Renata, doutora. tá E certinho. os slides passam? Ainda não passou. Tá, só um minuto. E agora? Foi. Passou. Tá certo. Então, o professor Franco já me apresentou. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é o consumo de compostos bioativos no Brasil, principalmente no que tange as desigualdades no consumo desses compostos pela população brasileira. Antes de iniciar, gostaria de frisar que não há conflitos de interesse em relação às informações e dados contidos nesse material que eu vou apresentar hoje. Começando, então, sobre o tema dos compostos bioativos. É possível a gente observar hoje um aumento do interesse pelo estudo dos compostos bioativos dos alimentos. Esse aumento do interesse, ele acontece tanto por parte da academia, da comunidade científica, que busca elucidar cada vez mais como esses compostos podem influenciar na nossa saúde, e hoje nós já sabemos que pode ser por mecanismos diversos, como, por exemplo, pela modulação da expressão de enzimas, detoxificação e também modulação de fatores de transcrição que são promotores da inflamação, como também esse aumento do interesse acontece por parte da sociedade, acontece por parte da mídia, de indústrias farmacêuticas, de empresas do ramo de alimentação e nutrição e também do público em geral. Isso porque é de grande importância a extrapolação desses dados científicos para o mundo real, ou seja, esse entendimento de que se determinado composto exerce determinadas ações, esses benefícios eles podem ser alcançados com o consumo de algum alimento específico. Esse consumo desse alimento, desse nutriente e desse composto bioativo, ele pode ser feito por todas as pessoas, pessoas saudáveis ou pessoas que já apresentam alguma doença pré-existente. E também a grande pergunta é qual que é a dose ideal para o consumo desses compostos. No entanto, apesar da gente sempre ouvir falar sobre os compostos bioativos dos alimentos, e especificamente aqui hoje, né, antes da gente adentrar mais a fundo sobre o tema, que é as desigualdades no consumo desses compostos, é importante nós discutirmos algumas bases sobre esse tema, o que inclui a definição do que são esses compostos. Hoje, a gente consegue encontrar na literatura algumas definições diferentes sobre o que são os compostos bioativos. Mas a melhor aceita é que os compostos bioativos, eles são substâncias orgânicas que pertencem exclusivamente aos alimentos de origem vegetal.
Embora aqui seja importante a gente fazer a observação de que alguns alimentos de origem animal podem conter, mas isso não porque o organismo animal é capaz de produzir esses compostos, e sim porque os mesmos são obtidos a partir da sua alimentação. E aqui a gente fala exclusivamente de algumas classes específicas de carotenoides. Isso não vai se aplicar a outros grupos, como, por exemplo, os polifenóis. Além disso, os compostos bioativos dos alimentos, eles são geralmente metabólitos secundários de plantas relacionados com os sistemas de defesa das mesmas contra a radiação ou agressões de insetos e patógenos. Também, os compostos bioativos dos alimentos, eles são considerados constituintes extranutricionais dos alimentos. O que significa dizer que eles são extranutricionais? Significa dizer que eles não são indispensáveis ou sintetizados pelo organismo humano, ou seja, a sua falta na alimentação não vai ocasionar nenhuma deficiência e nenhuma doença. E, apesar disso, quando eles são consumidos em quantidades significativas e frequentes, eles promovem uma série de benefícios para a nossa saúde. Apesar disso, dessa definição dos compostos bioativos como compostos extranutricionais dos alimentos, a gente consegue observar hoje algumas publicações que questionam isso e, de certa forma, movimentam até para a revisão dessa definição, considerando todos os efeitos à saúde que já foram comprovados e também os esforços atuais para o estabelecimento de recomendações de ingestão. Com relação às características químicas, os compostos bioativos, eles são muito vastos na natureza, variando muito em estrutura química e função biológica. Com base nisso, eles podem ser divididos em classes e subclasses, sendo os carotenoides, os polifenóis e glicosinolatos os três principais grandes grupos, as três maiores classes de compostos bioativos que estão presentes na nossa alimentação habitual. Com relação aos compostos que são pertencentes a essas classes, com relação no grupo dos carotenoides, nós podemos citar, por exemplo, o alfa-caroteno, o beta-caroteno, a beta-criptoxantina, a licopeno, luteína, a zeaxantina, dentre outras classes. Com relação aos polifenóis, os polifenóis eles são um grupo um pouco mais diverso, com milhares de compostos que pertencem às classes dos ácidos fenólicos, dos flavonoides, das lignanas, estilbenos, tirosóis, dentre outras subclasses. Com relação aos glicosinolatos, nós temos como exemplo de compostos a glucobrasicina, a glucorafanina, a glucoiberina, dentre outros que também pertencem a esse grupo. E qual que é a importância da gente estudar os compostos bioativos dos alimentos, Como eu falei no início, diversos mecanismos de ação já foram propostos e comprovados, incluindo ação antioxidante, ação anti-inflamatória, ação antiplaquetária e anticarcinogênica. Por meio dessas ações, diversos estudos epidemiológicos já mostraram associações inversas entre o consumo desses compostos e o risco de doenças crônicas. Ou seja, quanto maior é o consumo pela dieta de carotenoides, polifenóis e também glicosinolatos, menor é o risco da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurodegenerativas e câncer. Existem também pesquisas que mostram que quanto maior o consumo desses compostos pela alimentação, menor é o risco de mortalidade. Mortalidade por todas as causas e especificamente por doenças crônicas. Inclusive, nós temos também análises que estão sendo desenvolvidas, e algumas já até submetidas em revistas aguardando a publicação, mostrando associações entre o consumo de polifenóis, de compostos bioativos, e desfechos cardiometabólicos em uma amostra brasileira, com supervisão do professor Fran. Apesar da importância desses compostos para a saúde, é importante frisar que eles ainda são pouco consumidos por muitas populações, em especial pela população brasileira. Esse artigo que eu apresento aqui para vocês agora é um dos artigos que foi fruto da minha tese de doutorado. Teve justamente como tema a estimativa da ingestão de compostos bioativos pela população brasileira. E nesse artigo específico é mostrada a estimativa de ingestão de polifenóis.
O cálculo foi baseado nas informações de consumo alimentar da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, de 2008 e 2009, em que 34.003 pessoas com 10 anos ou mais de idade preencheram 2 registros alimentares em dias não consecutivos. Uma vez que essa é uma pesquisa do IBGE, né, assim como todas as outras, a amostra é representativa da população brasileira e foi distribuída entre as 5 regiões do país e as zonas urbanas e rurais. Nós encontramos que o consumo médio de polifenóis pela população brasileira foi de 364 miligramas por dia. Esse consumo é muito mais baixo do que o que já foi reportado para outras populações, especialmente quando a gente fala de países europeus. Então, por exemplo, o consumo de polifenóis totais para a população da Espanha e da França foi estimado em 820 miligramas por dia, o que significa mais que o dobro do que o brasileiro consome. Um consumo ainda mais elevado foi observado, por exemplo, para o Japão e para a Polônia. A população com consumo mais próximo ao Brasil é o México, que é o único país latino-americano, além do Brasil, que possui dados publicados. Aqui eu trouxe também uma outra tabela para a gente entender um pouco como que é essa distribuição do consumo de acordo com as características sociodemográficas. Nós encontramos que o consumo ele é maior por mulheres, em comparação aos homens, maior por adultos e idosos, em comparação com crianças e adolescentes, e também maior pelas pessoas com maior escolaridade e maior renda, em comparação àquelas pessoas que estão nas faixas mais baixas de escolaridade e nas faixas mais baixas de renda. Essas informações, elas são importantes porque elas permitem que seja dada maior atenção aos grupos que possuem um consumo mais baixo desses compostos e que certamente podem se beneficiar do seu consumo. Aqui é uma outra análise que nós fizemos, que é sobre os principais alimentos que mais contribuem para o consumo dos polifenóis na população brasileira. Os alimentos que mais contribuíram para o consumo de ácidos fenólicos foi o café, e para os flavonoides, nós temos o suco de laranja e a laranja. O consumo de estilbenos e lignanas, embora tenha sido muito inferior ao consumo de ácidos fenólicos e flavonoides, mesmo assim a gente conseguiu identificar que os principais alimentos para o consumo foram a uva e o repolho, respectivamente, uva para os estilbenos e repolho para as lignanas. Mais recentemente, nós publicamos a complementação dessa análise desse artigo, comparando o consumo que a gente encontrou em 2008 e 2009 com a pesquisa mais recente, que foi a de 2017 e 2018. Nessa nova POF, a gente teve um aumento do número amostral. Aqui nós temos 46.164 pessoas analisadas, também com 10 anos ou mais de idade, e aqui elas preencheram 2 recordatórios alimentares de 24 horas, também em dias não consecutivos. E, mais uma vez, se tratando de uma pesquisa do IBGE, essa amostra é representativa da população brasileira e foi distribuída entre as 5 regiões do país e zonas urbanas e rurais. A análise do consumo mostrou que em 10 anos não houve uma diferença significativa no consumo de polifenóis, houve um ligeiro aumento no consumo de polifenóis totais pela população. Por exemplo, o consumo de ácidos fenólicos, que era 83 miligramas por dia, passou para 91 miligramas por dia. De flavonoides, que era 64 miligramas por dia, passou para 67. E de outros polifenóis, que seria aqui, então, a soma de estilbenos, lignanas e outras classes que são consumidas em menores quantidades, passou de 2,7 para 6,7 miligramas por dia. E o consumo de polifenóis totais, esse consumo aqui, é importante falar que ele é o consumo ajustado pela energia, como eu mostrei no slide anterior. E o consumo de polifenóis totais passou de 204 miligramas por dia para 216 miligramas por dia. No entanto, apesar desse aumento observado, o consumo permanece baixo durante todo esse período de 10 anos, que continua sendo muito inferior ao reportado por outras populações. O que levanta para a gente sobre a real significância biológica desse aumento e o que nós devemos fazer daqui para frente para que a população brasileira consuma mais alimentos que são fontes e tenha
desfechos na saúde melhores, né? A gente tem uma menor incidência, possivelmente, de doenças crônicas. Nesse artigo também que apresentei agora, nós repetimos essa análise dos alimentos que mais contribuem para o consumo de polifenóis na população brasileira. E aqui nós observamos algumas mudanças importantes. A participação do suco de laranja e da laranja para o consumo de flavonoides diminui um pouco. E de feijões e preparações, como, por exemplo, feijão tropeiro, feijoada e outras preparações, e também de chá, aumentou. Essas mudanças, elas são justificadas por alterações marcantes no consumo per capita de alimentos pela população brasileira, que em 10 anos diminuiu de forma expressiva o consumo de sucos de forma geral e frutas, incluindo o suco de laranja e a laranja, e também aumentou o consumo de feijões e preparações e chás. Todos esses resultados que eu mostrei, eles vão ao encontro, né, eles concordam com as informações que estão contidas no próprio caderno da POF. A partir dessa análise dos alimentos contribuintes, foi possível verificar uma baixa variedade alimentar na dieta do brasileiro, em que poucos itens foram citados nos registros alimentares. Foi possível observar também um padrão. O café, o feijão e o suco de laranja, eles aparecem na maioria dos registros alimentares, dos recordatórios alimentares, e foram, de fato, os grandes responsáveis pelo consumo de polifenóis. Sendo aqui importante a observação de que esses compostos, né, os polifenóis, eles estão presentes em num vasto número de alimentos, né, não só nesses alimentos. Um outro achado importante e preocupante é que menos de 10% da população consumiu os 400 gramas por dia de frutas e hortaliças, que é a recomendação da OMS para a redução do risco de doenças crônicas. Complementando isso, as informações dessa pesquisa, em comparação com as duas anteriores, incluindo a pesquisa de 2002 e 2003, apontam a redução no consumo de frutas, hortaliças, legumes, e um aumento também no consumo de alimentos industrializados e bebidas ricas em açúcar, o que é um ponto de extrema preocupação que merece muita atenção. Para fechar essa parte introdutória, antes da gente entrar de fato no nosso artigo que fala sobre as desigualdades específicas no consumo de bioativos, aqui eu trago para vocês uns achados de uma outra análise que nós publicamos também com os dados da POF, mas aqui nós incluímos também os carotenoides. Aqui nós mostramos que o consumo de frutas e hortaliças, ele aumentam muito com o aumento da renda, fazendo com que o consumo de polifenóis e carotenoides siga esse mesmo padrão, aumente muito com o aumento da renda. No entanto, um achado interessante é que as frutas tropicais e regionais, como, por exemplo, a manga, o cajá e o buriti, e também outros alimentos tradicionais, como a batata doce e a mandioca, eles são mais consumidos pelas pessoas nas faixas mais baixas de renda. Todo esse material que eu apresentei para vocês, ele serviu de base para, então, essa nossa próxima análise que foi publicada na revista PLOS ONE. Nesse artigo, nós avaliamos as tendências e quais são os determinantes das desigualdades socioeconômicas associadas ao consumo de polifenóis e carotenoides na população brasileira nesse período de análise de 10 anos, de 2008 a 2009 a 2017 e 2018. Esse trabalho aqui, ele possui um diferencial em relação aos demais que eu apresentei. Aqui nós calculamos o índice de concentração, que, na verdade, ele quantifica as desigualdades na distribuição de um determinado indicador. No caso, o nosso indicador aqui é o consumo de compostos bioativos, em relação à distribuição da renda e de outros fatores socioeconômicos, como, por exemplo, escolaridade, região do país e assim por diante. Avaliando primeiro a distribuição do consumo segundo a renda per capita, foi possível identificar que, tanto em 2008 e 2009, quanto em 2017 e 2018, o consumo de polifenóis e carotenoides, ele foi maior pelas pessoas com maior renda, mostrando para a gente que não houve mudança, então, nessas análises iniciais que nós já tínhamos feito com a pesquisa anterior. A partir da divisão desses dois grupos, né, da população de maior renda e da população de menor renda, foi possível identificar diferenças importantes no consumo alimentar
para justificar tais desigualdades no consumo dos compostos. Por exemplo, para os polifenóis, o café, o arroz, o feijão e o pão, eles apresentaram uma maior contribuição para o consumo de polifenóis nas pessoas com menor renda, em comparação àquelas com maior renda. Já para as pessoas de renda mais alta, né, com maior poder aquisitivo, nós observamos que há uma maior participação do chá, do vinho, das frutas de forma em geral e também das saladas e preparações de hortaliças na alimentação deles e na contribuição para o consumo de polifenóis. Com relação aos carotenoides, nós também observamos umas diferenças no consumo alimentar de acordo com a renda. As pessoas das classes mais baixas de renda, elas tinham maior consumo de milho e preparações, como, por exemplo, bolo de milho, pão de milho, cuscuz e também do ovo de galinha. Já as pessoas com maior renda, a gente observava que alguns alimentos tinham maior importância para o consumo de carotenoides, sendo o mamão, tomate, a couve e, mais uma vez, as saladas, os maiores contribuintes para esse consumo para as pessoas de maior renda. Esses próximos dois gráficos, eles mostram justamente o resultado daquele índice de concentração que eu comentei no início desse estudo, que nós calculamos. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o resultado especificamente só para polifenóis. E nós podemos observar que, em 2008 e 2009, a escolaridade para algumas classes se apresentava como um importante influenciador aí no consumo dos polifenóis. Mas que isso mudou em 10 anos. A partir de 2017 e 2018, a gente já vê que a renda, de fato, é o principal fator socioeconômico que influencia a pessoa a consumir mais polifenóis. E a mesma coisa a gente observa para os carotenoides. Os carotenoides, em 2008 e 2009, a gente observa uma menor variação, sendo que para a maioria das classes a renda já era o principal fator que influenciava esse consumo. E a gente observa que em 2017 e 2018, de fato, a renda se consolidou como o fator que mais influencia no consumo desses compostos. Esses resultados que eu apresentei aqui, eles corroboram com diversas outras pesquisas que estão disponíveis na literatura. Por exemplo, para as populações dos Estados Unidos, da Coreia, da Austrália, a gente já encontra artigos mostrando que a parcela mais rica da população elas têm o mesmo padrão de alimentação, elas consomem mais carotenoides e mais polifenóis do que a parcela mais pobre da população. De forma geral, esse é um dado que é bastante prevalente nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, em que é possível observar que as pessoas com menor renda, elas consomem uma menor variedade de alimentos, menos frutas, menos hortaliças, e também uma maior quantidade de alimentos ricos em energia, gordura, sal e açúcar. Além disso, por elas consumirem uma menor quantidade dos alimentos de origem vegetal, elas apresentam um menor consumo de diversas vitaminas, minerais, fibras alimentares e, como nós vimos aqui, também de carotenoides e polifenóis. Com relação ao Brasil especificamente, a própria brochura da pesquisa divulgada pelo IBGE, da POF, mostra que as pessoas com menor renda, elas consomem, de fato, alimentos mais ricos em energia, como, por exemplo, arroz, farinha, farinha de mandioca, milho, pão, embutidos também. E essas pessoas, elas também apresentam um menor consumo per capita de diversas frutas, diversas hortaliças, desde banana, maçã, laranja, até outras hortaliças, ou até como hortaliças, como alface, couve e saladas de forma geral. Mas um ponto positivo que é importante a gente ressaltar é que as pessoas de menor renda, elas tendem a consumir uma maior quantidade de alimentos tradicionais, como, por exemplo, arroz, feijão, milho, que é um hábito importante a ser estimulado e mantido também. A partir dessas análises, nós também pontuamos o potencial de muitas frutas e hortaliças regionais para aumentar justamente esse consumo de compostos bioativos. Na verdade, não só de compostos bioativos, porque eles também são ricos em micronutrientes. Então, a gente também poderia estimular o consumo, assim, de vitaminas, minerais e também fibras alimentares.
Aqui nós colocamos que a investigação, a compilação, né, a publicação e a compilação de todos esses dados de composição alimentar, eles são importantes porque eles podem estimular o consumo desses alimentos e também impulsionar, de certa forma, a economia de certas regiões do Brasil. A promoção e a utilização local desses alimentos, bem como o desenvolvimento de novos produtos comercializáveis a partir desses alimentos, pode fortalecer o desenvolvimento rural, criar novas oportunidades de negócios e também aumentar a renda familiar, além de reforçar também os sistemas agroalimentares e o desenvolvimento sustentável da literatura, além de melhorar o perfil nutricional da população brasileira de forma geral. Como conclusão, nós vimos aqui que tanto nesse último estudo apresentado, como também nos anteriores, que foram baseados nas pesquisas anteriores do IBGE, a renda é um importante determinante para o consumo de bioativos no Brasil, com diferenças marcantes no consumo de alimentos, que concordam com esses achados, né, dos consumos específicos das classes e subclasses de polifenóis e carotenoides, sendo uma observação importante que as pessoas com menor renda consomem menos alimentos de origem vegetal do que as pessoas com maior renda. Essas análises elas servem como incentivo ao monitoramento da ingestão desses compostos entre diferentes grupos de renda, que é útil para a identificação de potenciais alvos de intervenção e também para a melhoria da eficácia de políticas públicas, políticas de saúde pública, não só no Brasil, como também em outros países que seguem esse mesmo padrão. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Wilce, ao professor Franco e a todos vocês que me ouviram hoje. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Excelente palestra. Professor Franco, o senhor quer comentar? Nós ainda não tivemos perguntas, então pedimos que, por favor, façam perguntas. Professor? Preciso reentrar aqui. A gente te ouve. Está me ouvindo? Eu não estou me vendo aqui. Também não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Então eu vou falar. Pode falar. Eu acho que vocês estão me ouvindo. Enfim, parabéns a Renata pela apresentação, muito interessante e muito, enfim, importante, eu diria. Aliás, a importância ficou evidente nesses últimos slides, quando a Renata fala da necessidade de uma dieta mais diversificada, menos monótona, que pode contribuir por uma nutrição melhor a partir dos nutrientes, dos macronutrientes e desses compostos bioativos. É impressionante quando a gente pensa que esses compostos são ingeridos em quantidades muito pequenas, miligramas, são transformados no intestino, na microbiota e depois vão circular no organismo na forma de metabólitos, em concentrações mínimas. Então, de fato, apesar de eles estarem em pequenas concentrações, eles têm um efeito em vários órgãos e sistemas, efeito na saúde. O que torna importante aumentar a concentração desses compostos nos alimentos e ingerir mais alimentos que possam contribuir mais com os benefícios e com a dieta, como a Renata apontou muito bem. Então, primeiro questão, eu diria aqui, perguntaria para a Renata fazer uns comentários sobre a possibilidade, Renata, da gente ter assim uma ingestão mínima, né? Quanto é que a gente deveria ingerir para ter os efeitos? Quer dizer, será possível, a partir dos estudos existentes já, para alguns desses bioativos, a gente estabelecer uma certa necessidade diária ou, digamos assim, uma quantidade que seria ideal para ser ingerida? Você tem notícia disso em outros países, Renata? Hoje, professor, os estudos eles consideram que um dos primeiros passos
além da gente já ter reportado os efeitos à saúde, é justamente se conhecer o quanto que diversas populações consomem, né? Para a gente poder um dia chegar nessas recomendações de ingestão. O que a gente tem hoje são muitos estudos epidemiológicos que mostram valores, né, faixas que estão associadas com menor risco de doenças crônicas. Então, a gente tem estudos específicos para as classes, tem estudos específicos, por exemplo, para algum composto, né? Por exemplo, para algumas classes de flavonoides, mas estabelecida a recomendação de ingestão, nós ainda não temos. O que saiu no ano passado foi um estudo que fez uma vasta revisão à literatura sobre a classe dos flavonoides, que são os compostos que estão presentes no chocolate, no cacau, né, na verdade, e também em alguns tipos de chá. E aí ele estimou que para você ter um menor risco de doenças cardiovasculares, esse consumo devia ser próximo da faixa de 400 miligramas a 600 miligramas por dia só desse composto. E a gente vê que o consumo brasileiro é infinitamente menor. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas esse é o único dado que a gente possui hoje de uma mais próximo de uma recomendação de ingestão. Essa ainda não é uma recomendação de ingestão oficial, né? Ainda não é oficializada, mas a gente já tem essa publicação que foi feita numa revista bem importante até, na Advances in Nutrition, e que colocou como uma margem segura para a gente ter uma redução do risco de doenças cardiovasculares, mas por enquanto a gente não tem nenhuma outra recomendação. Professor, nós temos aqui duas perguntas, inclusive uma delas foi da Renata Sintra, sobre se poderia comentar sobre a proposta de quantidades, que é isso que você colocou, né, Renata? E só um adendo aqui na pergunta dela, ela coloca se há alguma proposta, se há propostas para algum flavonoide, por exemplo. E também, e depois temos uma outra pergunta da Priscila Teixeira, que ela agradece a apresentação e pergunta se há algum tipo de ajuste para o consumo de compostos bioativos de acordo com a qualidade da dieta. Por exemplo, se há um maior consumo de CBA, mas com uma dieta de alto índice glicêmico ou gordura saturada, se esse consumo é eficaz para a proteção. Uhum. Respondendo a Renata, obrigada, Renata, pela sua pergunta, é justamente o que eu acabei de comentar para o professor Franco. A gente ainda não tem uma recomendação muito bem definida, né? A gente teve essa publicação recente que eu comentei, que fala especificamente sobre a classe dos flavonoides, reduzindo o risco cardiovascular, e aí seria uma dose que variava entre 400 a 600 miligramas por dia, que é uma dose bem elevada. Respondendo a Priscila, os estudos epidemiológicos, eles não fazem muito essa análise. Quando a gente vê o risco de desenvolvimento de doenças, a gente ajusta ali nos modelos estatísticos o consumo de alguns fatores, né, que podem influenciar no risco de doenças. Então, a gente poderia mostrar que o consumo de compostos bioativos, ele reduz o risco de doenças, independente do consumo de sódio, independente do consumo de gorduras saturadas e assim por diante. O que nós temos, inclusive, no nosso laboratório são ensaios clínicos, que já mostraram, por exemplo, que o consumo de um alimento rico em flavonoides, no caso, o suco de laranja, ele pode diminuir a inflamação provocada pelo consumo agudo de algum alimento rico em gordura saturada. No caso, se eu não me engano, o professor Franco pode até me corrigir, se eu não me engano, eram croissants com bastante manteiga, assim, que aumentaria, que tem um teor de gordura saturada muito elevado. E aí o consumo agudo do suco de laranja, ele atenuou essa inflamação induzida pelo consumo desse alimento, que é benéfico. E aí a gente teria esse dado de ensaios clínicos, né, assim como existem outros também que mostram que o consumo agudo de alimentos pode provocar essa redução da inflamação provocada pelos nutrientes, né, específicos, como as gorduras saturadas. E falando em outros tipos de estudos epidemiológicos, nós não temos estudos que fez essa avaliação. Se uma pessoa que consome uma dieta mais rica em gordura, se ela adicionar polifenóis, ela vai ter menos risco de ter doenças lá na frente. Isso a gente ainda não tem. Obrigada, Renata. Temos aqui mais uma pergunta da Amália Bastos. Deixa eu, Flávia, desculpa, professor.
Não, é Segue. que eu andei apagado aqui, sem ouvir, eu sem poder falar. Fui deletado. Eu não sei se na pergunta anterior chegou-se a falar da luteína e da zeaxantina, que a luteína, principalmente, é um exemplo para o qual já se estabeleceu que seria uma ingestão boa, uma ingestão necessária para ter um papel na degeneração macular, né? Então, essa discussão deu-se inclusive na Anvisa, porque num Hum, certo momento produziram-se suplementos de luteína e precisava saber quanto ingerir, né? Você faz isso, diz para a população, ingira um suplemento, 2,30 quilos de espinafre para ter aquela concentração, enfim. E a partir de estudos epidemiológicos existentes, ensaios clínicos, chegou-se a uma conclusão que estava por volta de 12 miligramas por dia, o que seria uma ingestão boa numa dieta, do ponto de vista da concentração de luteína. uhum, Só queria isso. lembrar isso, porque eu não sei se foi discutido ou não. É Desculpe. verdade, professor. Tem a luteína também. Eu acabei falando só dos flavonoides. Mas tá bom. Completando. Pode passar a pergunta, Flávia, eu só queria fazer esse comentário. Obrigada, professor. Então, a pergunta da Amália, ela Jesus parabeniza pela excelente palestra, e gostaria de saber a respeito da quantificação do consumo de sucos, especialmente o suco de laranja, e se houve algum tipo de diferenciação dessa quantificação do tipo de suco ou se foi considerado apenas o consumo de suco integral. Obrigada, Amália. Falando dos dados da POF, nas POFs anteriores, até 2008, a gente não tinha a separação do tipo de suco que era consumido. Então, é suco de laranja, é suco de laranja. A gente não saberia se ele foi adoçado ou não. Na POF mais recente, que é de 2017 e 2018, a gente já tem essa informação. Se é um suco 100% fruta, se é um suco que foi adoçado e com o que foi adoçado. Se foi adoçado com adoçante, com açúcar, com mel, com melaço de cana e assim por diante. Mas, para fazer esse cálculo do consumo aqui dos compostos bioativos, nós consideramos o suco vindo da fruta mesmo, né? Não o suco industrializado, até porque a gente não sabe dizer se foi um suco, dependendo da procedência, não sabe dizer quanto que tem de, por exemplo, flavonoides ali dentro. Especificamente sobre esse dado que eu comentei do suco do ensaio clínico, ele é feito com suco de laranja integral e geralmente a dose consumida em laboratório é de 500 ml por dia, né? Para se avaliar esse efeito protetor contra a inflamação. Mas é o suco integral, suco de laranja integral. Obrigada, Renata. Por enquanto não temos mais perguntas. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Por favor, faça. Ah, a Amália, de novo, ela também gostaria de saber se foi possível analisar essa contribuição da renda para o consumo de compostos por região do país. A gente tem uma análise, um outro artigo que foi publicado na revista que chama Plants, que ela mostra como que é a distribuição do consumo por região do país. Então, a gente mostrou nesse estudo que, por incrível que pareça, as regiões do país que a gente sabe que tem uma maior biodiversidade, que a gente tem uma maior variedade de várias frutas e que são fontes de compostos bioativos, essas regiões, como por exemplo a região norte e nordeste, elas têm um menor consumo de compostos bioativos do restante das regiões do país. E por coincidência, elas também são as regiões que têm menor renda per capita. Então, uma coisa está sempre entrelaçada à outra. Depois eu posso disponibilizar essa publicação também, caso seja de interesse, mas a gente encontrou exatamente isso, que as regiões norte e nordeste, elas têm o menor consumo e elas são as regiões que têm menor renda per capita. Obrigada, Vanesca. Eu Bom, acho que professor. se não tiver mais perguntas,
um comentário. Fica claro, aqui a gente sabe, de estudos epidemiológicos, e agora vem vindo resultados aqui no Brasil pela Renata, estudos, ensaios clínicos, ensaios com pessoas saudáveis, pessoas com síndrome metabólica, com problema de doenças cardiovasculares, diabetes. Em todos esses ensaios clínicos tem que ser evidenciado efeitos benéficos desses compostos bioativos, num sistema, num órgão ou em outro, né? E vai se chegando até algumas explicações mecanísticas, ação em determinadas células, em receptores nucleares, enfim, e relação disso com o perfil genético da população. Estudos, mesmo no nosso grupo, têm identificado questões desse tipo, a influência do perfil genético, influência principalmente da microbiota intestinal na ação desses compostos bioativos. Então, é um mundo que a gente está apenas, na verdade, vamos dizer, tocando a superfície, né? Mas é um mundo que realmente vale a pena. Eu acho que é um grande campo de pesquisa que pode ajudar a otimizar a dieta, a relação da dieta com a saúde e até chegar à nutrição de grupos específicos, grupos especiais. Então, são pesquisas que têm que ser feitas. E outra coisa que parece simples é a ideia da composição dos alimentos. Eu diria para os químicos, que até agora se interessaram muito pelos nutrientes, né, macronutrientes e micronutrientes, que passe a se interessar mais pelos compostos bioativos, esses metabólitos secundários e outros que a Renata mencionou, presentes na grande variedade de frutas que a gente tem aqui. Eles não são um ou dois, ou 10 ou 12 como nutrientes, são centenas de compostos. E essa centena de compostos é que interage com outros do alimento e causa os efeitos. Diante da dificuldade de estudar uma quantidade tão grande de compostos, a gente tem que introduzir, pesquisar novas metodologias e novas estratégias de pesquisa para complementar e fazer as nossas tabelas de composição, para a gente poder avançar esse conhecimento na direção da sua aplicação na saúde. Eu diria, eu não sei se a Renata, agora, para terminar, ela daria um pequeno spoiler da fase 2 das nossas pesquisas, rapidinho, só dizendo que o que virá daqui a pouco, assim que a gente conseguir analisar os primeiros dados que vem do estudo do Elza lá, Renata. Uhum, claro. A nossa segunda parte aqui, eu já tinha comentado um pouquinho quando eu passei o slide de efeitos à saúde. Agora, a nossa próxima etapa é avaliar a associação do consumo de compostos bioativos e alguns desfechos cardiometabólicos em uma amostra brasileira. Aqui a gente utiliza os dados da Coorte ELSA, que é um estudo longitudinal da saúde do adulto, que ele acontece em colaboração com algumas universidades federais. Então, a gente tem a USP, tem a Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e também outras universidades. E a gente tem uma amostra boa, representativa, e nós estamos avaliando tanto desfechos de doenças específicas, como, por exemplo, a gente tem síndrome metabólica, a gente tem hipertensão, a gente tem diabetes, e a gente também avalia alguns marcadores que a gente sabe que influenciam na nossa saúde, que podem predispor a um risco de doenças. A gente tem marcadores lipídicos, colesterol total, triacilglicerol, dentre outros marcadores. A gente também tem marcadores de perfil glicêmico, a gente tem hemoglobina glicada, insulina, índice Roma, tem os marcadores bem completos. A gente também tem um perfil muito importante de marcadores inflamatórios dessa população. Então, agora a gente está caminhando, a gente já tem alguns dados submetidos em revista, já aguardando resposta. E aí, estamos trabalhando nas próximas publicações. Em breve teremos novidades bem legais para complementar esses dados dentro da população brasileira. Muito bem.
Obrigada, Renata. Professor Franco e Renata, só tem um comentário da Renata Sintra, que ela coloca que o açaí parece também contribuir com o consumo no norte e o chocolate no sul do país, e, portanto, o consumo é bastante determinado pelos hábitos isso mesmo. alimentares. Apenas uma constatação e não uma pergunta. Obrigada, Renata. Obrigado. Renatas, mas Renata Sintra também é bom te ver aqui no nosso webinar. Bom, professor e Renata, vocês têm mais algum comentário? Não, só agradecer mais uma vez pelo convite. Foi ótima essa interação, foi muito enriquecedora também. Legal, quando você tiver esse próximo dado, a gente pode fazer um próximo webinar para as pessoas saberem qual o desfecho aí desse estudo. Combinado. Obrigada pela participação, obrigada pela palestra. Eu acho que a gente, né, professora, a gente sempre tenta trazer as coisas mais recentes aqui dentro do ILSE. E obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Para somente um comentário, o webinar ele foi gravado, ele vai estar disponível no canal do YouTube, para quem quiser também ver ou indicar para alguém que veja, por favor. E também um lembrete de que amanhã nós vamos ter um outro webinar neste mesmo horário sobre o consumo de sal e açúcar pela população brasileira, também de acordo com os dados da POF. Tá? Então, espero que vocês possam participar. Obrigada a todos pela participação e uma ótima semana. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até Até. mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau.